Vamos sentar, né? Estamos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Então você abra aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler aqui de 1 a 9. Na semana passada nós falamos sobre o homem natural e sobre o homem espiritual. E nesse capítulo 3, Paulo vai tratar do assunto muito importante. Então, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, na semana passada, novamente eu vou dizer isso, falamos sobre o homem natural e o homem espiritual. Nós explicamos que o homem espiritual é aquele homem que nasceu de novo, ele nasceu do Espírito, nasceu do alto, ele teve um novo nascimento, e agora ele tem comunhão no Espírito com Deus, ele adora Deus em Espírito, né? Esse é o homem espiritual. A pessoa não é espiritual pela aparência dela, nem pelo comportamento dela. O homem espiritual é o nascido do alto. Falamos sobre o que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo, ele é espírito. Então o homem espiritual é o nascido de novo, que vai crescendo, amadurecendo e compreendendo a palavra de Deus. Agora Paulo, ele faz uma afirmação aqui, ele diz no versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, vamos meditar um pouquinho nisso. A pessoa não conhecia nada de Deus, nada da Bíblia. Um dia ela vem numa igreja, ou alguém prega para ela, e de repente ela crê no Senhor Jesus, ela passa a ser salva. Nasce de novo, é um filho de Deus, né? Mas o que acontece? A mente dele, a alma dele, não nasceram de novo, elas precisam de renovação. Então esse crente novo, esse crente criança que Paulo fala, é aquele crente que chega na igreja, os seus primeiros anos de vida na igreja, de compreender a palavra de Deus, ainda ele vive muito nas suas emoções, nos seus sentimentos, tudo para ele é uma emoção. Entende? Então ele quer sentir o Deus nas emoções. Você pode ver que o crente novo, constantemente quando se canta o hino, ele chora, ele se emociona, né? E é até bom ele passar um período assim. Então o crente carnal é aquele crente que ainda ele é dirigido pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, né? Esses crentes, eles buscam Deus na carne, sentir coisas. É daí que você vê essa conversa de muito fogo, muito arrepio, muito calor, fogo puro,
canela de fogo, sapato de fogo. Se você for procurar na Bíblia canela de fogo, isso não existe na Bíblia. Sapato de fogo não existe. Procura lá no Novo Testamento, sapato de fogo e canela de fogo. Mas, no entanto, o crente carnal, na alma, ele cria essas coisas para motivar, né, as suas sensações, as suas emoções. Então você vê às vezes uma pessoa falar assim: eu sou pentecostal, mas na realidade ela está numa carne muito grande, porque ela só vive atrás de sensações, e ela cria essas coisas, cria esses movimentos, cria essas manifestações. A carne tem uma obra chamada feitiçaria, né? Então a carne ela pende para feitiçaria. Então muitas vezes o crente novo, sem saber, ele se entrega a estas coisas. Ele passa a ser controlado por suas emoções. Então, se um dia ele sente uma emoção boa, ele vai falar assim: não, Deus está comigo, que culto poderoso. Aí, se ele não sente a emoção boa, se ele se sente mal, ele vai falar: nossa, Deus me abandonou, esse culto foi vazio porque eu não senti alguma coisa. Aí, num determinado momento, ele sente uma outra coisa: oh, que glória, maravilhoso. Daqui a pouco ele não sente nada, fica lá num buraco. Ele é um crente emoção. Para ele, Deus é sentir alguma emoção, e se ele sentiu, Deus está presente. Se ele não sentiu, Deus não está presente. Então ele anda, onde ele for, ele anda em busca de uma sensação. Ele é facilmente atraído por qualquer coisa que motiva a alma dele, motiva as emoções dele, né? Você ligar para uma criança: quer fazer isso? Não, não vou fazer. Aí você faz alguma coisa que motiva a alma dela: olha, está vendo esse chocolate aqui? Você quer? Quero. Então vamos fazer isso, depois eu te dou, prometo. Na hora ela vai mudar de ideia. Por quê? Porque aquilo movimenta a alma dela, aquilo tem um interesse emocional para ela. Então uma coisa que ela não queria fazer, agora por ter uma compensação, ela até muda de estado emocional para fazer aquilo, porque tem uma compensação. Então o crente carnal, ele anda atrás disso, de compensações, de emoções, né? E a fé não é um sentimento. A fé não é certeza das coisas que eu sinto, das minhas emoções. Às vezes a pessoa pensa que fé é um sentimento que ele sente. Aqui eu estou com a maior fé, amanhã acorda sem sentimento, acabou a fé. Não, a fé não é emoção. A palavra de Deus também não é emoção. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai falhar essa palavra, mas quantas vezes no dia você não sente a presença de Deus? Isso quer dizer que Deus te abandonou? Não, o meu estado emocional está numa disposição que não sente Deus. Mas Jesus Cristo disse que está comigo o tempo todo, e ainda que eu não estou sentindo Deus, ele não pode ser mentiroso, a palavra dele não vai falhar. Entende? Por isso que fé não é emoção, né? É uma convicção profunda lá no meu espírito, que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Então a fé é uma convicção que a verdade do evangelho, da palavra, eu vou ouvindo, aquilo vai caindo dentro de mim e gera fé. A palavra gera fé, não gera emoção. Está bem claro isso? Então uma pessoa convicta, às vezes ela pode estar até angustiada, mas ela é convicta dentro dela, ela não esmorece pela angústia. Às vezes uma pessoa cheia de convicção pode ter um problema enorme na vida dela, mas ela está numa convicção, a emoção dela está caída pelo problema, mas lá no espírito ela é convicta daquilo que ela crê, ela está forte por dentro. Então você vai ver que milagres extraordinários aconteceram com pessoas que estavam se sentindo mal. Por exemplo, aquela mulher de fluxo de sangue que se prega muito, se fala muito, 12 anos doente, caída, fraca, não tinha condições de andar. Ela veio até Jesus, ela estava se sentindo bem ou se sentindo mal? Se sentindo mal, doente, fraca, ela não tinha emoções. Mas ela ouviu falar de Jesus, teve uma convicção, aquilo deu força para ela, e fez com que ela lutasse contra a alma dela, suas emoções, suas fraquezas físicas, e chegasse até Jesus da forma que ela entendeu. A convicção
é que faz uma pessoa superar o lado emocional, superar a fraqueza física. Entende? Quem está na emoção, quando se sente mal, se entrega, não faz mais nada. Quantas pessoas eu vi, não quero fazer a obra de Deus. Quando começava a fazer as coisas que tinha que fazer, vinham as adversidades, a emoção caía, ele parava também. Não tinha força para continuar. Então o único meio de superar a dor, o problema, as fraquezas, é a convicção que você tem da palavra de Deus dentro de você. É isso que te dá suporte para superar o lado emocional. Então o crente carnal é aquele crente ainda que está muito nas emoções, muito nas sensações, né? Ele precisa muito de louvor para cantar, para poder sentir alguma coisa, né? Ele precisa de muitas emoções positivas para ele se sentir bem, acreditar que Deus está com ele. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, esse é o crente carnal. E o lado negativo da coisa é que ele anda também muito nos seus sentimentos, ele cria muitos problemas. Ele tem dificuldades de relacionamento um com os outros, discorda de um monte de coisa, briga por um monte de coisa, critica um monte de coisa, confunde muita coisa, porque ele também está na alma. A alma também cria esse tipo de coisa. É por isso que cada um de nós temos que crescer no Espírito. O que é crescer? Como é que você identifica um crente mais maduro? Quando acontece um monte de coisas ao redor dele, ele permanece o mesmo. Você entendeu? Você quer ver se um crente é firme, é maduro? Acontece um problema. Se acontecer um problema, qualquer coisa, ele se desmonta e muda e faz um montão de coisa, ele não é maduro ainda, porque ele está caído naquilo ali. Agora, como é que ele prova que ele é maduro? Pode acontecer o que for, ele está firme, como se nada tivesse acontecido, ainda que tenha acontecido, caminhando na mesma direção, com a mesma firmeza, com a mesma coragem, né? Com a mesma força, com a mesma convicção. Quando ele não é maduro, qualquer coisinha altera ele, traz o velho homem para fora, cria aquele ambiente desassossegado, aquele desentendimento, aquela coisa, aquela agitação, né? Agora o crente que está no espírito maduro, ele sente as mesmas coisas, mas ele não é mais escravo das emoções. Então ele consegue suportar. É por isso que você vai ver homens de Deus na Bíblia que suportaram coisas terríveis, né? Suportaram adversidades terríveis. Paulo suportou adversidade terrível. Olha, eu nunca fui fustigado com vara. O que é ser fustigado com vara? É você ser espetado com vara na barriga, aqui. Aquilo machuca os órgãos internos. Eu nunca fui chicoteado por causa do evangelho. Já sou perseguido muito por causa da pregação. Mas perseguição de palavra, mas nunca apanhei. Mas o que fez Paulo ter uma resistência grande diante de todas as coisas? É que ele era maduro, tinha convicção. Mesmo sendo apedrejado, aquilo não venceu a fé que ele tinha. Mesmo passando fome, nudez, sendo fustigado com vara, ele passou muitas coisas difíceis, mas ele prevaleceu até que ele chega em Filipenses e fala assim: eu tenho experiência em todas as coisas, em ter muito, em ter pouco, eu já passei por tudo, eu posso tudo agora, naquele que me fortalece. Ele aprendeu, ele amadureceu. Então, é isso que nós temos que avaliar, é o quanto eu sou alterado pelas circunstâncias, o quanto o medo me domina quando vem, o quanto ele me escraviza, né? O quanto eu trago discordância e conflito dentro de mim. Eu preciso me conhecer. Essa semana eu recebi uma ligação do irmão lá de São Gonçalo, lá do Rio de Janeiro. Ele falou: pastor, eu já estou te acompanhando um certo tempo, e aconteceu uma coisa extraordinária no meu coração. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou assim: eu descobri quem eu sou. Ouvindo aquelas pregações da queda do homem, do pecado, da natureza carnal que existe, das fraquezas humanas, eu nunca tinha entendido o quão fraco é a natureza humana. Eu não entendi aquele Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer,
esse eu faço. Então, Deus abriu meu entendimento, eu entendi que o mal habita em mim, que eu sou defeituoso e vou ser assim até o fim. Quando eu entendi isso, aí que eu descobri porque eu era infeliz na vida espiritual, porque eu falhava tanto. E entendendo isso, me consolou e me confortou o coração. Vocês estão entendendo, queridos? Então, é uma caminhada. Então, olha só que coisa interessante. Vamos lá, versículo 1. Paulo, olha lá, eu, porém, não vos pude a falar como a espiritual. Então, Paulo chegou lá e encontrou uma igreja. Encontrou um monte de gente na carne, nas emoções. Eles eram pessoas salvas, os coríntios eram pessoas salvas, né? Só que Paulo tinha muita coisa para dizer para eles. Mas Paulo não pôde, Paulo mediu a estatura espiritual deles e disse assim consigo mesmo: eu não posso tratar eles como espirituais, porque ainda eles são carnais. Ainda eles estão num nível muito pequeno, são crianças ainda, né? Solta lá 5 crianças juntas. Elas se encontram e ficam todas contentes. Joga lá 2 brinquedos no meio delas. Daqui a pouquinho elas estão brigando, não estão? Elas se vêem maior alegria. Daqui a pouco estão se discordando, estão puxando, estão se beliscando, né? É que a Márcia não está aqui, mas pergunta para a Márcia, que trabalha na escolinha, como as crianças se comportam na classe. Ela fala assim: um morde o outro, belisca, bate. Nossa, né? Porque são crianças. Vocês estão entendendo ou não? Então tem um comportamento assim, porque são crianças. Então olha o que Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Não quer dizer que eles não eram salvos. Como crianças em Cristo. Olha, leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o que Paulo fez? Encontrou aquela igreja carnal, né? Tinha muita coisa profunda para falar, mas não pôde falar, teve que reter, porque sabia que se ele falasse, eles não iam entender, eles não estavam preparados para comer e entender coisas sólidas, mais profundas, né? Então Paulo teve que reter aquele alimento espiritual mais pesado que ia dar para eles, e dar leite para eles, uma mamadeira, um leitinho, porque era a única forma deles compreenderem e Paulo ter um bom relacionamento com eles. Então, é por isso que nós precisamos aprender a palavra e crescer. Nós podemos permanecer muitos anos nessa infância, né? E o que causa essa infância por muito tempo na vida das pessoas? É o ensino. Vem aqui que você vai ter uma bênção, você vai ter vitória, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Vem aqui que você vai buscar, vai acontecer, a sua vida vai mudar, você vai ser curado. Mas não ensina o evangelho. Então você encontra uma gama de gente que eles vêm para a igreja só para ter coisas que interessam, para ter benefícios. Eles querem coisas, o tempo todo querendo coisas de Deus. Eu quero que resolva isso, é meu filho, minha filha, minha casa, é meu problema, é minha perna, é minha barriga, eu estou doente, eu quero uma vitória nisso, eu vou conquistar aquilo. Entende? Quando você fala alguma coisa profunda para essa gente, eles não têm coração para entender, porque eles estão num nível de criança ainda, muito na carne. Não tem coração para entender certas coisas. Então Paulo reteve um ensinamento sólido para eles, porque ainda eles eram carnais. Então Paulo fala: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, por isso que nós temos que investir muito na palavra. O que vai nos levar a uma maturidade é o conhecimento da palavra. O Espírito Santo vai injetando a verdade dentro de nós, e ele vai nos trazendo, nos puxando no conhecimento, lentamente, né? Ele vai dando algumas experiências. Por exemplo, todo aluno estuda o ano inteiro. Ele passa lá, não sei se as provas são bimestrais, mensais, né? Vamos supor que as provas sejam semestrais. Ele passa lá 6 meses na boa, estudando. Mas vai chegar o momento que ele vai ter uma prova. O que a prova vai revelar? Se ele teve um aproveitamento nos 6 meses e aprendeu para passar para um outro semestre.
para uma outra fase. Então a prova é uma prova se ele realmente aprendeu e tem condições de passar por uma outra etapa. Vocês estão entendendo? Então às vezes o Espírito Santo permite que a gente passe por algumas provas. Para quê? Para ver a nossa reação de todo esse tempo que nós aprendemos a palavra de Deus, se nós estamos firmes, se vamos superar, se vamos vencer, né? Se vamos passar por uma etapa mais madura. Então, nós não gostamos de coisas difíceis, mas nesses anos todos eu aprendi que às vezes Deus permite que algumas dificuldades, alguns problemas surjam na nossa vida, para pôr à prova tudo aquilo que a gente tem crido, aprendido, para bem, para nos levar para um outro semestre, uma outra posição de maturidade, de maioridade, uma coisa que traga amadurecimento para nós. Então é por isso que a gente tem que se aplicar na palavra. Olha, Deus não faz nada sem a palavra, nunca esqueça isso. Deus e a palavra é que nem a areia e cimento, vocês estão entendendo? Sim ou não? O Espírito Santo calda, a liga. É três coisas: Deus, palavra e Espírito Santo. Eles andam juntos. Então Deus não faz nada sem a palavra e sem o Espírito Santo. Eles trabalham juntos ali, palavra, Deus e o Espírito Santo. E isso nós precisamos nos aplicar a crescer no Espírito, para que a gente possa ter uma maturidade, uma visão maior, um crescimento maior, né? Porque quando a gente está mais maduro, é muito mais fácil de lidar com as adversidades da vida. Uma criança, por exemplo, uma criança pular um certo obstáculo de 1 metro, ela tem o quê? Pequenininha, ela vai ter uma grande dificuldade. Mas quem cresceu não vai ter dificuldade de pular um obstáculo assim. Para ele ter dificuldade, tem que ser um obstáculo quase do tamanho dele, porque ele é mais maduro, cresceu. Então o crente maduro tem condições muito maiores, muito melhores de caminhar, de se firmar. Nós precisamos crescer. Você e eu não podemos nos conformar de perder um ano sequer no crescimento da nossa vida espiritual. O crescimento vem como? Aqui, ó, ouvindo, aprendendo, trabalhando na palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai dando a experiência. Você ouve a palavra, ouve, ele vem e aplica aquilo dentro de você, na tua mente, e a sua mente vai se renovando. Nós precisamos crescer o máximo possível em cada ano. Eu não posso ter uma mesma cabeça num ano, vira o ano, eu estou com aquela mesma cabeça, e 3 anos estou com aquela mesma coisa. Eu tenho que crescer, amadurecer, evoluir. Então Paulo não pôde falar a eles como a espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora, o que provava que eles eram carnais? Olha lá, ó. Vamos nos pôr nesse versículo aqui, ó. Porquanto havendo entre vós, olha lá, ciúmes. O que é contendas? O que é contenda? É um monte de discordância, um monte de briguinha, um monte de falatório, contenda o tempo todo. Não tem paz, né? Não aceita uma mudança, não aceita uma correção, não aceita uma pessoa, não aceita isso, não aceita aquilo. É contenda. O tempo todo contenda, né? É isso que prova que a pessoa é carnal. Olha, não sou eu que estou falando, é a palavra. Olha, porquanto havendo entre vós, ela ciúmes. O que é o ciúmes? É como se a gente fosse dono de uma outra pessoa e a gente fica enciumado se ela tem um relacionamento ou amizade com alguém, né? Então isso é uma coisa destrutiva. Ciúmes é uma coisa destrutiva. O que ele fala mais? Olha lá. Contendas. O que é contendas? Briguinha, discordância o tempo todo. Uma coisa eu aprendi, depois de apanhar muito, que eu tenho que ouvir mais e falar menos. Quem fala muito, cria muito problema. Vocês aceitam isso? Ouvir mais, é mais sábio ouvir e ficar quieto, do que falar. Você quer ver se uma pessoa cresce espiritualmente? Veja o quanto ela fala. Não falar as coisas boas, mas o quanto ela critica, condena, briga, discorda, cria confusão no que ela fala, né? Vocês estão entendendo? São as contendas. Isso é prova de que a pessoa está na carne ainda.
Nós não somos perfeitos, mas se pudermos ir eliminando e diminuindo essas coisas na nossa vida, é muito bom, é sinal que estamos crescendo. Então, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, olha aqui, ó, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isso, servo por meio de quem cresce, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quê? Vem de Deus. Então o que estava acontecendo com eles? Eles estavam divididos. Uns gostavam mais do Apolo, outros gostavam mais de Pedro e outros gostavam mais de Paulo. Então havia inimizade. Os que gostavam mais de Paulo tinham contenda com quem gostava mais de Pedro. Os que gostavam mais de Pedro tinham contenda com quem gostava mais de Paulo e de Apolo. Então eles vinham se degladiando ali, o tempo todo falando, criticando, brigando um com o outro, discordando. Estavam na carne, mesmo sendo salvos, sendo igreja, né? Continua. Ele fala assim, ó, quem é Apolo? Versículo 5. Mostrando que o homem não é nada. Olha, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem cresce. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, olha lá, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus são quem? São vocês, são vós. Então a igreja é o edifício e a lavoura de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Alguma coisa é Deus que dá o crescimento. Está bem claro isso, queridos? Então, existe uma gama muito grande de crentes que ainda estão nesse nível natural, nível das emoções, nível da alma, né? Eles estão crescendo, estão caminhando, mas é uma gama muito, quando você vê, eles são muito atraídos ainda pelas coisas naturais dessa vida, pelas coisas materiais, pelas riquezas. Você vê como as propostas que vêm pela mídia evangélica na televisão enche aquela multidão de gente que às vezes nem conhece o que é graça de Deus, nem confia naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então nós precisamos crescer, entenda isso, querido. Nós precisamos crescer no espírito, amadurecer, renovar a mente com a palavra de Deus, né? E nós precisamos mudar. Geralmente só vê defeito dos outros e condena os outros. Todos nós somos assim. Nós precisamos ver os lados defeituosos nossos e começar a trabalhar contra aquilo, né? Paulo disse assim, naquilo que você condena o outro, você se condena, porque você pratica a mesma coisa. Paulo disse lá em Romanos capítulo 2 e 3. Então nós precisamos crescer, sair desse nível natural. Então vamos trabalhar um pouquinho agora na palavra de Deus. Vamos lá para Hebreus capítulo 5. O mundo emocional é a coisa mais terrível que nós temos que enfrentar. Eu já expliquei isso para você, você sabe bem. O homem, quando pecou, o mundo emocional dele foi destruído. E o mundo emocional dele ficou pervertido. Então, a carga emocional de uma pessoa é uma coisa destruída. Ela nasce de novo e encontra Jesus. Mas a alma dela, as emoções não nasceram de novo. Então ela vai passar os primeiros anos e muitos anos uma grande batalha consigo mesma, com aquilo que ela sente. O mundo emocional dela, os sentimentos bons e sentimentos ruins. Demora anos. Tem sentimentos que foram tão gravados, eles estão tão acentuados na nossa vida que demora mais de uma década para a gente se livrar de certas coisas e amadurecer e ser liberto deles, né? Então vamos lá, Hebreus capítulo 5. Chega lá que eu não cheguei. Vamos ver aqui versículo 11 em diante.
o escritor está falando que os cristãos hebreus, eles não haviam progredido. Então ele diz assim, versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, presta atenção, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimentos sólidos. Já tinha passado tanto tempo. Esse tempo que havia passado, o escritor diz, já eram para vocês estarem ensinando, ser mestres. Mas o que aconteceu com eles? Eles se tornaram tardios em ouvir, né? Pois com efeito, versículo 12, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo o quê? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Nesse caso aqui, tinha que pegar eles e começar tudo de novo, começar do zero. Eles perderam o tempo passou, eles não aproveitaram, não deram atenção à palavra de Deus. Então tinha que começar de novo nos princípios elementares, nas primeiras coisas, né? E tem muita gente da igreja que tinha que parar com tudo. E você começar desde Gênesis, Deus criou o mundo pela palavra de Deus, formou tudo, o homem pecou, ensinar para ele o que é o pecado, a destruição, o planeta todo contaminado, explicar a queda do homem, começar do zero, é o único jeito de construir nele um fundamento, entende? Começar tudo de novo na vida dele. Tem muitos que tem que começar tudo de novo. Você encontra uma pessoa 20 anos na igreja, ela toda sexta-feira ela está indo lá tirar o mal dela, ela não aprendeu nada da palavra de Deus. Você encontra a pessoa 20 anos na igreja, não tem nenhuma visão da obra da cruz, acredita num monte de coisa orada que não tem nada a ver com o evangelho. Tem que parar e começar do zero, se ela quiser crescer, evoluir, amadurecer e ser injetado nela a palavra limpa de Deus como tem que ser. Então passou um tempo, eles eram para ser ensinadores da palavra, mas tinha que começar tudo de novo nos princípios elementares, desde o comecinho. Então é um povo que perdeu o tempo, e eles se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês entendem isso ou não, queridos? O que é o leite? É o princípio do ensino. Deus existe, Deus te ama, Deus está com você, Jesus é o Salvador, né? Olha, você está vendo o ar, e você não está vendo, mas ele existe. Então Deus não está vendo, você não está vendo Deus, como você não vê o ar, mas Deus existe. Vocês estão entendendo isso? Não? Está vendo o sol? Foi Ele que criou. Tudo de novo, começar que nem uma criança a caminhada da vida espiritual com Ele, porque perdeu tempo, não cresceu, né? Vocês estão entendendo ou não? Isso é arroz com feijão, né? Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então aquele que se alimenta de leite, queridos, eu conheço às vezes pessoas, já conheço mais de uma década, 15, 20 anos. Quando você vai conversar com elas, ainda elas estão com aquela mentalidade inicial, do começo de uma vida espiritual. Você fala, meu Deus, passou tanto tempo. Ela não evoluiu nada, não cresceu nada, não tem uma visão de nada, ainda está parada lá, atrasada. É como aquele jovem que não passou de ano, já está com 20 anos e está lá e tem vergonha de ir na escola porque já está velho e vai ficar com uma meninada nova porque não estudou. Está atrasado muito tempo, né?
Então, ele fala o quê? Todo aquele que se alimenta de leite, versículo 13, é inexperiente na palavra. O que é inexperiência na palavra? Ele não teve experiência com o evangelho, com a palavra da verdade. Aquilo não está vivo dentro dele. Ele não teve experiência com a palavra. Aquilo está distante dele ainda. Ele não experimentou a palavra ainda. Ele continua. Porque é criança. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, para quem é um alimento sólido? Para os adultos que têm as suas faculdades exercitadas, né? Geralmente, nós falamos assim, os mais velhos já viveram, têm a experiência. Você vai dar conselho para um garoto de 15 anos, não faça isso. Ele, não estou nem aí, né? Mas quem já viveu, sabe o que é vida, tem a experiência, tem as faculdades exercitadas, ele sabe o que é vida. Ele sabe da inocência do jovem que não quer obedecer, que acha que sabe alguma coisa e não sabe nada. Então, o alimento sólido é para aqueles que, pela prática, têm a experiência da palavra, sabe discernir o que é e o que não é. É isso que falta. Discernimento. Cada um de nós sabe, tem que discernir o que é e o que não é. Você tem que discernir o que vem pela televisão, o que é e o que não é. Você tem a prática da palavra, as faculdades espirituais, seu coração exercitado para perceber. Quem é assim, quando vê um pregador, sabe se ele está sendo sincero ou não, se aquilo que ele fala é verdade ou não é. Você entende essa linguagem ou não? Porque sabe discernir. Não acredita mais em qualquer coisa, não é mais levado por qualquer vento de doutrina. Durante os primeiros anos da vida espiritual, o crente acredita em tudo. Tudo que falarem para ele fazer, ele vai fazer. Tudo que falarem para ele é assim. Ele nem vai se preocupar de saber se aquilo está escrito ou não. Ele vai fazer tudo. E isso traz um problema. Por quê? Porque tem muita gente que, sem essa experiência, se comprometeu com um monte de coisa e trouxe problema sério para a sua vida. Muitos assumiram compromisso, fizeram coisas por inexperiência, por não discernir a situação, que trouxeram danos, mesmo dentro da igreja, para a sua vida. Se envolveram com coisas, obedeceram coisas, não é? Que destruiu, às vezes, parte da sua vida. Não discerniram. Pois não, meu irmão, pode perguntar. Olha, ele perguntou assim, você acredita nesse negócio de revelação? Deus me revela que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então eu vou contar só um pouquinho da minha história, tá? Posso contar isso aqui? Eu era crente novo, indo numa igreja, né? Novo assim, já passando um pouquinho de fase. E lá tinha umas moças, eu não queria namorar. Eu queria me servir a Deus e já arrumar uma namorada e casar. Eu era crente, a coisa era séria, né? Aí um dia, olha só a encrenca que me puseram. Um dia eu chego lá e tem uma moça lá, ela veio e me deu um beijo aqui. Eu falei, ué, que esquisito. Ela nem me cumprimentava direito, veio e me deu encostou aqui. Eu falei, oi, tudo bem e tal. Por quê? Porque alguém da igreja teve uma revelação, né? Que via eu dando um maço de flor para ela. Só que eu não queria nada, nem imaginava esse tipo de coisa. Revelação falsa, mas para ela aquilo foi verdadeiro, me pôs numa grande confusão sem eu saber. Vocês estão entendendo? Olha, tem um monte de gente dentro da igreja que tem uma mente carnal que vê 1000 coisas por minuto. E só fica assim, você de camisa branca, Deus me mostra isso. E o povo gosta disso, né? Você de terno preto, Deus manda dizer que tem uma grande obra na sua vida e tal. Geralmente é para a pessoa nova da igreja. Os velhos, ele não revela mais nada. Mas se vem gente nova, gente bonita, olha uma grande chave caindo na sua vida, e a pessoa fica assim, né? Aí começa a revelar particular, né? Uma vez eu estou num culto, eu dirigi o louvor, estou lá, vem um desses aí, se eu falar o nome da missão, vai para a mídia e não é bom.
E veio, não, Deus me revela, eu estou vendo você lá no Porto de Santos, mandando um montão de missionário para fora, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, o que eu tenho a ver com missionário? Eu não fui chamado para lidar com missionário, gente. Vocês estão entendendo ou não? Que Porto de Santos eu vou mandar missionário para fora? Prometeu-me uma coisa, aqui dentro eu sabia que não tinha nada a ver, falsa revelação. Vocês entendem isso ou não? Olha, eu tive mais de centenas de revelação, nenhuma se cumpriu. Então, depois que eu amadureci, eu vi que a maior parte dessa revelação é falsa. O cara faz isso para amarrar a vida das pessoas nele, para dominar, e vem um mundo de gente atrás de quem é revelador. Mas sabe o que acontece com o revelador, com a reveladora? Uma hora a máscara cai e essa pessoa afunda, porque isso não dura muito tempo. Uma hora aquelas pessoas que foram reveladas, que nunca aconteceu nada, vão começar a desconfiar. E essa pessoa não vai mais ter controle sobre a vida dela. E vem um buraco na vida de quem revelou. Olha, uma menina chegou para mim. Pastor, o senhor viu meu namorado? Eu falei, não. Ele é muçulmano. Eu falei, muçulmano. Eu pensei comigo. Por que uma crente vai se envolver com um muçulmano? Perguntei a idade, muito mais velho que ela. Eu falei, filha, posso te dar um conselho? Não é de Deus, se afasta dessa pessoa. Ficou brava, não sei quem revelou que ele é o prometido. Aí eu falei, se afasta dessa pessoa, nem crente ele é. Ficou brava, virou a cara para mim, nunca mais olhou para mim. Por uma revelação, essa moça se envolveu com esse rapaz abusou dela, largou ela, atrapalhou a vida dela. Como é que alguém pode se envolver com alguém até casar porque revelou para outro? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Isso é coisa do diabo, isso é engano do diabo. Se eu te contar as coisas que já revelaram, então, a revelação para mim é a palavra de Deus. Se a revelação é verdadeira, ela tem fundamento bíblico. O indivíduo fazia uma reunião de oração na casa dele. Aí chegou lá um revelador, lá, Deus manda você alugar um lugar e abrir a igreja. Eu estou vendo você atrás de um púlpito, uma grande multidão. Se reunia com 4, 5 pessoas, gente. E para ele, Deus não falou nada, veio um de fora. Ele acreditou no revelador. Aí o revelador ia lá toda hora, olha, servo, olha, não seja negligente. O que ele fez? Foi alugar um lugar grande com aquelas 5 pessoas. Alugou, tal, foi fiador, se arrebentou. Por quê? Como é que eu posso abrir uma igreja porque Deus mostrou para um cara, que eu nem sei quem é direito, que fala que é o vaso, e vem revelar que eu tenho que abrir igreja, porque eu reúno na minha casa 5 pessoas para fazer reunião de oração. Se arrebentou. E não falou nada com ele, não. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então tá, nesse meio de revelação, 99% é embuste, é engano. Controla a vida das pessoas, né? É um dom falso. Se você for procurar nos dons de Coríntios 12, está lá, dom de revelação, está lá. É uma coisa que acontece no meio do pentecostalismo, e eu já vim de tudo isso, já fiz tudo, já até revelei também na carne, porque era gostoso fazer isso. As pessoas olham você como um vaso, né? E fica tudo atrás de você, aí você começa a dominar a vida delas. Vem aqui que eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, Deus me revela. Eu faço isso para ser na internet, que muitos vão ser libertos. Você é um vaso chamado serva de Deus. Não é assim que faz? Exatamente, está cheio. E eu vou dizer uma coisa, tem uma mulherada, ela não sabe nada da palavra, mas ela é que nem uma mãezinha de santo, só que é mãe evangélica. Fica aquela fila atrás da mulher, a mulher controla a vida de todo mundo, tira oferta de todo mundo, vive às custas desses dominados por ela, pelas suas revelações. Quando você vai ver o que ela não ensina nada. Ela vai lá no culto, Deus vai te dar vitória e tal, e roda e começa a dar recado. É só isso. Não ensina nada, não edifica nada na vida de ninguém. Fica aquele monte de gente escravizado pelas revelações dela. Revelação está aqui, ó. Isso aqui nunca vai falhar. Agora, qualquer revelação de homem tem que ser julgada pela palavra de Deus. Pode vir o maior pregador do mundo.
né? Deus me revela. Se não revelou para mim, não quero nem saber. Como é que Deus vai mandar você fazer uma coisa se Ele não falou nada no teu coração e Ele é teu pai? Vai falar para um terceiro? Vai expor a tua vida para um terceiro para mandar falar para você? Deus fala com você. Onde está o Espírito Santo? Habitando em nós agora, não está? Então como é que Deus vai mandar eu fazer uma coisa que vai envolver minha vida, a vida da minha família? E vai mostrar para aquele, sendo que eu não vi nada. Como é que eu posso apoiar a vida na minha família nisso? Como é que eu posso casar com uma pessoa porque alguém revelou que eu tenho que casar com ela? E eu mesmo aqui dentro não tem nada a ver. Vocês estão entendendo? Mas já teve muito disso e ainda tem até hoje. Essa gente toda se arrebenta. Vocês entendem? Então, desconfia de você mesmo, que se vier uma visãozinha na sua cabeça, não tiver de acordo com a palavra, até você desconfia de você mesmo, né? Tá claro isso, queridos? Não era para falar sobre isso. Então, agora o crente novo que está na carne, ele gosta de tudo isso. Olha, quantas vezes no começo eu falei, onde será que tem um profeta? Eu vou lá porque eu estou me sentindo mal, eu preciso que alguém fale alguma coisa. Eu ia num lugar e falava assim, Deus, fala comigo. A pregação não resolvia nada. Pregar não, eu queria que alguém falasse, viesse perto de mim e me desse um recado. Falaram isso. Depois eu aprendi que não é nada disso. Que a palavra é mais confiável do que qualquer outra coisa, né? Então no começo, todos correm atrás de profeta. Você chega na casa da irmãzinha, aquela pilha de louço, uma encrenca danada, e ela está lá, Deus está mostrando isso, mostrando aquilo, aquela fila de ignorante, tudo lá. Hoje Deus vai falar, chegou a ungida de Deus. Aí fala assim para você ler o livro de João, nunca li na vida. Ou então ela é profeta de telefone. Todo mundo liga, ó, Deus manda te dizer isso, Deus manda aquilo, mas sabe o que eu estou precisando disso? Manda uma ofertinha para mim, viu? Manda lá, o número da conta é essa, né? Aí quando chega o pobrezinho para ter revelação, nem quando chega o rico, é isso mesmo, né? Ah, Deus, aí ora na frente do rico, estou precisando de uma geladeira, de um carro novo, diz, manda Deus, né? Não é assim, já não viu tudo isso? Agora, onde está tudo isso? Caiu tudo, não caiu? Foi tudo por terra, era tudo falso. Era que nem um feitiço que envolvia a igreja, aquelas chiação, bater pé no chão. Presta atenção. Aquele monte de língua. O pastor falava lá, pló, 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 todo mundo falava pló, pló, pló igual. Fala a verdade. Se falava tchá, 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 todo mundo tchá, tchá, tchá. Tudo igual. Será que o Espírito Santo não tem inspiração para dar umas línguas diferentes? Agora, o tempo passou. E você vê que tudo isso caiu por terra e não era, meus irmãos. Agora, quanta gente foi destruída e sofreu dano por causa disso? Um número incontável. Quanta gente foi prejudicada financeiramente, foi prejudicada familiarmente, foi prejudicada em tudo por causa dessas coisas. Muita gente. Você foi? Quanto? A destruição foi muito grande, só que está oculto, está camuflado. Ninguém falou sobre isso. Aí vem lá no meio, falou isso, aconteceu comigo. 1000 foram destruídos, né? Aí é que está. Casou por revelação e se separou. Todos, não tem um que chegou para mim e falou assim, pastor, me revelaram que ela seria o vaso escolhido que deu certo. Todos, não tem um que permaneceu, porque foi por revelação. Como é que eu vou casar com alguém que eu não sinto nada, porque Deus revelou que tem que ser? Sou eu que tenho que decidir, ninguém vai revelar e decidir por mim. Não, a questão não é o pecado. Quem revelou está debaixo de maldição, porque foi falso. E quem sofreu o dano vai levar a marca, casou e se separou, vai levar para o resto da vida esse problema. Não é? Então não vamos falar em questão de pecado, vamos falar em questão da marca do sofrimento. Vai levar para o resto da vida o problema. Agora imagine essa pessoa que revelou, que influenciou a vida do outro, que destruiu a vida do outro. Essa está debaixo de maldição. Tem que se arrepender de tudo isso. Às vezes ele já foi para outro lugar e está revelando para outros ainda. Então, meu irmão, olha, lidar com a vida das pessoas é uma coisa muito séria. Muito séria. Você não pode ir além do que a pessoa permite que você vá, mesmo você sendo pastor.
Você tem que respeitar. Se a pessoa permite que você vá 2 passos na vida dela, vai até ali. E não tente decidir nada por ela. Você tem que aconselhar e mostrar um caminho. Mas decidir, nunca. É ela que tem que decidir. E as pessoas não são... O pastor ou líder, seja lá, não é dono de ninguém. Não pode controlar a vida de ninguém. Se já quer influenciar e controlar, é problema. Já deixa de ser igreja. Passa a ser um monte de gente manipulada e controlada. Nunca esqueça esse detalhe. Se você está num lugar que a liderança quer te controlar, cuidar da tua vida, saber quanto você ganha, o que você faz, o que você tem, ficar em cima de você, é melhor sair rápido. Porque você vai passar problema aí, vai passar problemas e sério nesse meio. O povo tem que ser livre, totalmente livre. A liderança compete dar o alimento, mas não controlar a vida de ninguém. Está claro isso, queridos? Nós abrimos por um ponto aqui, acho que era necessário, né? Fala, Valdeci. Então, só para nós terminarmos, vamos abrir lá em... Não precisa pedir desculpa, não. É bom falar isso, depois eu... Agora vamos lá, Efésios capítulo 4. Só para nós terminarmos esse assunto do... Então, Efésios 4 tem aqui o que Paulo fala, do versículo 11 em diante, né? Ele fala assim, sobre os dons ministeriais. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha lá, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha lá, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, lá, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. Então, o que Paulo está dizendo? O aperfeiçoamento, para a gente ter uma unidade. O que é uma unidade de fé? A gente vai trabalhando no Evangelho e nós vamos tendo uma mesma mentalidade, não uma mentalidade forçada por uma doutrina, mas uma mesma mentalidade do Evangelho, uma unidade de fé. Eu vou olhar para você, você crê como eu. Não por imposição, por conhecimento. A gente tem uma mesma visão da redenção, da libertação, uma fé unida, uma unidade de fé, para que não sejamos mais o que? Meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Esses meninos, esse monte de crente, ele acredita em qualquer coisa, ele é levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, homens com artimanha, que induzem eles ao quê? Induzem eles ao erro. Vocês entenderam? Por isso que o nosso ponto principal é ensinar a palavra, ensinar o evangelho sem parar. Alguém pode falar assim, pastor, eu canso de ouvir o senhor falar certas coisas, mas é para a tua segurança. Eu vou repetir muito, porque eu sei que o evangelho ele é infundido na nossa mente e no nosso coração pela repetição. De tanto você ouvir, quando você menos perceber, você já está pensando igual ao evangelho. Né? E construir dentro de você uma fé evangélica, limpa, verdadeira, para que tenhamos o que? Uma unidade de fé, uma fé semelhante, numa mesma direção. Então, quando a gente cresce nisso, ninguém separa a nossa igreja, ninguém nos engana, ninguém nos domina, você mantém a tua liberdade, né? E sai daquela meninice que Paulo fala lá sobre leite vos dei de beber. Fala assim, amém. Então vamos terminar, Deus abençoe, né? Sexta-feira, aliás, vamos continuar sexta-feira que vem. Não esqueça de domingo agora, o culto.